Como um simples fazendeiro se tornou o pesadelo dos reis da Europa. Que tipo de mente faz um homem encarar a morte e ainda assim sair como lenda? Durante séculos, o nome Ragnar Lothbrok ecoou como um trovão entre as pedras frias do norte. Mas quem foi de fato esse homem? Um guerreiro insano? Um gênio da guerra? Ou um manipulador que entendeu a mente humana como ninguém? Prepare-se para mergulhar na história de um homem que usou mais do que machados. Usou o medo, a dúvida e a fé para conquistar o impossível. Ragnar Lothbrok não é só um personagem de série. Ele foi uma figura real, ou ao menos baseada em várias figuras reais, que deixou uma marca profunda na Europa do século IX. Nascido na Escandinávia, em um tempo em que o mundo ainda era governado pelo caos e pela força bruta, Ragnar era, supostamente, um fazendeiro, mas com ambições muito maiores que seus campos. De acordo com crônicas nórdicas, ele foi o pai de grandes conquistadores como Ivar, o Desossado, e Bjorn Ironside. Mas antes de ser rei, Ragnar entendeu algo que muitos líderes nunca percebem. O verdadeiro poder não está apenas nas mãos, está na mente. A imagem do guerreiro invencível Ragnar construiu sua reputação como um mito ainda em vida. Ele usava roupas excêntricas, como calças de couro tratadas com breu, de onde surgiu o apelido Lothbrok, calças peludas, e com isso criava um símbolo, algo que os inimigos não esqueciam. Ele era mais que um homem, era um presságio de destruição. Isso é psicologia pura. Quando você transforma sua aparência em um símbolo, você deixa de ser vulnerável, vira lenda, como Batman para o crime, ou como César para o Senado, segundo o mestre da dúvida. Enquanto os líderes cristãos viam os vikings como bárbaros imprevisíveis, Ragnar cultivava exatamente essa incerteza. Ele não apenas invadia, ele aparecia onde ninguém esperava. Enquanto os reis reforçavam fronteiras, Ragnar usava os rios como estradas secretas. Como ele fez em Paris, quando subiu o Sena com apenas alguns barcos e aterrorizou uma cidade inteira. Isso era tática, mas também era mental. Ragnar sabia que o maior medo do inimigo não era morrer, era não saber de onde viria o próximo golpe. Terceira religião como arma. Ragnar usou a fé como uma ferramenta de manipulação. Tanto a fé dos outros quanto a dele mesmo. Durante uma das invasões à Inglaterra, ele se deixou capturar pelos saxões. Por quê? Porque queria morrer como um mártir. Queria virar lenda e conseguiu. Quando foi lançado na cova de cobras por Ela, rei da Nortúmbria, Ragnar teria dito calmamente: como os porcos guincham quando sentem a dor do velho javali. Ele morreu sorrindo, não implorou, não hesitou, e isso ficou cravado na memória dos seus filhos e de toda a Europa. O resultado? Os filhos de Ragnar voltaram para vingar a morte do pai com um exército de mais de 3.000 navios. Mas foi mesmo vingança? Ou Ragnar já havia planejado isso desde o início? Quarta, manipulação dos próprios filhos. Ragnar era um pai, mas também um estrategista. Ele dividiu seus filhos como peças em um tabuleiro. Bjorn, o explorador. Ivar, o cruel. Sigurd, o político. E enquanto cultivava a identidade individual de cada um, ele os mantinha sob uma ideia central: vocês são herdeiros de uma lenda. Essa narrativa criou um fanatismo, uma devoção cega. Eles não lutavam apenas por territórios, mas para manter viva a imagem de Ragnar como um deus entre os homens. Quinto, aliados através do medo e respeito. Ragnar não governava apenas com força. Ele sabia quando recuar, quando se aliar. Em momentos-chave, selou pactos com inimigos, fingiu submissão e esperou o momento certo para atacar. Ele usava o respeito como ponte para o poder e o medo como tranca para mantê-lo. Imagine um homem marchando pela lama, olhos fixos no horizonte, enquanto seus homens, em silêncio absoluto, seguem atrás. Ele não grita, não ruge, não precisa. Ele é o medo que os inimigos sentem antes da batalha começar. Essa era a imagem de Ragnar. Durante o cerco a Paris, enquanto seus homens morriam tentando romper os portões, Ragnar fingiu estar morto. Pediu que o carregassem à cidade como um corpo para funeral viking. Quando entrou, levantou. Foi uma das maiores reviravoltas táticas da era viking. E tudo isso sem levantar a espada. As ações de Ragnar desencadearam o que ficou conhecido como o Grande Exército Pagão. Uma onda viking
que mudou a história da Inglaterra. Ele não foi apenas um saqueador, ele plantou a semente da cultura nórdica em solo europeu. Por onde passava deixava marcas, cidades incendiadas, reis humilhados e mentes alteradas. Reinos inteiros começaram a treinar melhor, a se fortificar, a temer mais. A mentalidade de guerra da Europa mudou. E isso foi culpa de Ragnar. Mas por que Ragnar ainda vive na nossa mente 1000 anos depois? Seria por sua coragem, seus feitos? Ou talvez porque ele entendeu algo que muitos ainda ignoram. A mente humana é mais vulnerável que qualquer muralha. E o verdadeiro conquistador não é quem toma uma cidade, é quem domina uma ideia. No fundo, a história de Ragnar não é sobre machados, mas sobre mentes. E talvez o maior campo de batalha da história seja aquele que ninguém vê. Será que ainda hoje há Ragnars entre nós?